Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E a nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, A Voz que Ama no Deserto. E agora estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus. E vamos estar conhecendo aqui o conteúdo da quinta lição, que tem como título o caráter cristão. O caráter cristão, essa é a lição número 5, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Também pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Pela esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a tua graça, Senhor, a tua sabedoria. Senhor, venha nos conceder sabedoria do alto, entendimento com respeito a mais um conteúdo aqui, ó Pai, na classe dos adolescentes. Fazemos uso, Senhor, desse momento para te pedir por cada um que é e já está sendo um adolescente de Deus, compreendendo essa questão pela qual vamos estar aqui tratando, Senhor, que é a questão do caráter cristão. E pedimos por aqueles que ainda não são, Senhor, para que o Senhor venha alcançar cada adolescente, sabe, ó Pai, precisamente onde eles se encontram, cada um dentro de um engano, quem sabe uma vertente, e todas elas, independente da sua vertente, são modo de vida, situações que não agradam ao Senhor, estão mais propensos a sofrer as consequências já em tenra idade do que ser bem-aventurado. E essa bem-aventurança, Pai, só se encontra em Ti e na pessoa bendita do Senhor Jesus. Faz isso, ó Pai, na vida destes adolescentes, traz eles, Senhor, para Ti. Quebra, Senhor, ó Pai, o laço do passarinheiro e proporciona a cada um desses adolescentes a compreensão e essa tão rica oportunidade e tão grande privilégio, Pai, que é, Senhor, já na sua tenra idade está andando com o Senhor, numa consciência de que este é o melhor lugar e esta é a melhor escolha. Faz isso, ó Pai, livra aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão nos vícios, na promiscuidade, na prostituição, enfim, Pai, no desejo da mocidade. Liberta eles, ó Pai, e traz para a tua maravilhosa presença. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Agora tá certo, vamos lá. O caráter cristão. A mensagem é: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Provérbios 21:3. Vamos descobrir. Diz: a identidade de uma pessoa é formada por múltiplas características que definem seu temperamento, personalidade e caráter. Todas as pessoas possuem um caráter. Algumas carregam valores virtuosos e outras, infelizmente, são guiadas por princípios malignos. Entretanto, quando alguém entrega seu coração a Jesus Cristo, seu caráter é transformado pelo Espírito Santo. Você sabe quais são as características do caráter de um cristão? É que nós vamos estar vendo e conhecendo aqui, caro adolescente, nessa lição. Leitura bíblica, né? Como base aí para essa lição, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 8, onde a palavra do Senhor nos diz: Simão Pedro, servo
e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo, empregando toda a diligência, acrescentai vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Primeira reflexão que nós trazemos aqui da lição agora, né? Graças a Deus por esse conteúdo. O relativismo moral está ganhando mais e mais espaço nos veículos de comunicação. Essa ideia aparece em campanhas publicitárias, em texto jornalístico, em livros, filmes e séries. Além disso, muitos influenciados das redes sociais atendem uma agenda que visa a desconstrução dos conceitos morais da fé cristã. Entretanto, neste mundo perdido, nós somos a Igreja do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer a diferença. Estamos aqui para fazer a diferença. E para proclamar a verdade bíblica como educador cristão. Você tem a responsabilidade de expor o perigo do relativismo moral e de apresentar os valores do reino de Deus para os seus alunos. Que já fala a questão da classe, né? Então vamos continuar. O que é caráter? É um conjunto de características que estão relacionadas com a índole e a moral de um indivíduo. O caráter da pessoa reflete em todas as suas decisões e pode ter traços positivos ou negativos. Ele distingue a identidade de uma pessoa. A criança, ao nascer, não tem seu caráter formado apesar do temperamento de algumas características que são hereditárias. Cada pessoa vai ter seu caráter moldado ao longo da vida, por meio dos valores que irá aprender e das experiências pessoais e familiares. Por isso que existe esse perigo, né? Por isso que urge darmos esse valor, caro adolescente, que vai estar conosco aqui, pela compreensão dessa importância. Que dependendo de onde estamos, o que praticamos e a nossa visão de mundo e modo de vida, isso vai estabelecer e vai indicar qual é o nosso caráter. A quem realmente servimos. Então isso é de suma importância, porque o caráter cristão ele é moldado pelas Escrituras. A forma que eu tenho que agir, à luz do que o Senhor espera de mim, dentre essas características que estão relacionadas à nossa questão moral, ela tem que estar aliada e também à luz da palavra de Deus. Essa foi a preocupação que eu acabo citando esse versículo aqui, tanto nos jovens Sois Fortes, como aqui no quadro Adolescente de Deus, como também outras oportunidades quando é necessária, é a questão da preocupação quando o jovem salmista, no Salmo 119, versículo 9, ele perguntava para Deus em oração, como purificará o jovem o seu caminho?
E ali caminho se refere à forma de agir, como ele deveria ser. E isso tudo está atrelado à questão de quem ele é, qual é o seu caráter, a quem ele espelha. E nós fomos chamados para podermos espelhar a Cristo. Nós fomos chamados para não só alertar contra os enganos, né, de um relativismo, de uma vida, né, de altos e baixos, uma vida em que diz que tudo que para mim é verdade é o que importa. Isso está à luz do modo operante do mundo sem Deus. Porém, eu tenho as Escrituras. Eu tenho a fé em um Deus santo, santo e santo. Logo, o nosso caráter eles têm que estar moldado a partir das Escrituras. E quando temos essa preocupação, o Espírito Santo de Deus é que passa a fazer essa obra em nossas vidas, a nos limpar dessas características, de tudo aquilo que jamais alguém poderia, né, compreender ou ser levado a acreditar que somos de Deus. Não basta só termos uma Bíblia, não basta só estarmos indo para o culto. Se o nosso caráter ele não espelha isso, se o nosso caráter não revela isso no nosso cotidiano, então logo nós estaremos tendo uma atitude de hipocrisia, de leviandade para com o Senhor. Isso aconteceu com Israel, que ia para o culto, valorizava o templo, porém a sua vida cotidiana, o seu caráter era distorcido. Era um caráter leviano, vendido a todo tipo de concupiscência, seja ela da carne, concupiscência dos olhos e também a soberba da vida. E Deus levanta Jeremias e manda ele ficar na porta do templo para chamar a atenção daqueles que achavam que somente a questão da presença no culto, né, de estar ali no templo, os tornaria favorável diante do Senhor. O que o Senhor requer de nós não é sacrifício, ainda que eles sejam louvável e aceito por Deus como cheiro suave, quando dentro em sintonia com a questão da essência. Da essência, o Senhor que esperava de Israel um povo e uma nação que obedecesse a Deus, que estivesse vivendo aos modos e submissão no que diz respeito às leis de Deus. Então, que nós possamos considerar, você que é adolescente, essa questão. Você não precisa fazer corpo com o mundo, com as características que aquele jovem, aquele adolescente que você bem conhece, né, se parece ser tão feliz, parece ser um jovem tão alegre, um adolescente tão livre no que ele faz, porém, na verdade, ele está sob as cadeias e algemas do pecado. E quando você vai para a Bíblia, você vê que isso é uma verdade e que precisa, diante disso, você buscar ter esse mesmo anseio desse jovem no Salmo 119:9. Purificar, moldar o seu caráter à luz, né, das características pelas quais Deus espera de mim e de você. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O caráter de uma pessoa é demonstrado por meio, olha só, do seu comportamento. Vamos ver lá Provérbios 28, 6. Provérbios 28, versículo 6. Melhor é o pobre que anda, olha só, na sua integridade, caráter, do que o rico perverso nos seus caminhos. E observe que ele diz, em sua integridade. Porque eu lembro muito bem que eu era um católico, frequentava a missa, não lia a Bíblia, e eu tinha um caráter duvidoso, inconstante. E quando eu passei a trabalhar, né, na corporação,
fiquei sendo vendido à corrupção por conta que o meu caráter ele não era um caráter íntegro. Ele ia de acordo com a situação, de acordo com o meio em que eu estivesse ou vivisse. Se fosse peculiar a me favorecer, eu agia daquela maneira. Eu agia daquela maneira. Porém, o caráter, ele tem que ser algo diante, como diz ali o versículo de Provérbios. Tem que ser, nós temos que estar dentro de um campo de integridade, ou seja, eu ser quem eu sou, ou demonstrar quem eu sou, aonde eu estiver. Deus, ele não tem pacto com aqueles que dissimulam no que diz respeito ao seu caráter. E no que diz respeito à questão que nós estamos tratando, que é o caráter cristão, eu preciso testemunhar Cristo em minha vida. Através da maneira que eu venha agir nas diversas situações da nossa vida. Exemplo, diante de casa, diante da minha família, eu como filho ser obediente e submisso ao meu pai no Senhor. No trabalho, eu ser um exemplo e ser fiel às diretrizes pelas quais a empresa, né, requer de nós como funcionário dentro da função que ali eu exerço. Na igreja, eu ser alguém em que o meu pastor ele possa contar quando dos trabalhos, né, relacionados ao reino de Deus, no que diz respeito, né, à evangelização e tantos outros trabalhos que estão dentro desse campo reino de Deus. E tudo isso eu tenho que ser a mesma pessoa, aquele mesmo jovem, aquele mesmo adolescente, aquele mesmo adulto, aquele mesmo idoso, como cristão, o meu caráter ele tem que ser íntegro. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. E por que Jó era íntegro? Porque ele se preocupa, ele era a mesma pessoa e todas as áreas ele revelava, né, essa integridade, esse caráter de ser um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Reto e justo, diz a Bíblia. Então que nós possamos compreender isso e aquilo que estiver em dividendo em nossas vidas, cara adolescente, cheguemos ao Senhor, clamemos a Ele para que Ele venha nos santificar em tudo, nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Essa designação geralmente é atribuída a pessoas que apresentam comportamento maldoso. Atualmente, por causa da influência das redes sociais, muitas pessoas se preocupam com a sua aparência, foto e vídeos. São editados para alterar a realidade e transparecer uma imagem mais bela antigamente. O mesmo comportamento era reproduzido socialmente quando as pessoas se preocupavam apenas com as suas reputações. Em um primeiro aspecto, não há nada de errado em editar fotos ou em se preocupar com a própria reputação. Inclusive, uma boa reputação é construída a partir de uma postura ética e de um bom testemunho. Fato esse, quando nós lemos aqui em Eclesiastes, se eu não estiver equivocado, é o capítulo... Deixa eu ver aqui que eu vou achar... Aqui, ó, capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz Eclesiastes. Melhor é o bom nome, fala de reputação, de caráter, do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento. Mas tem outro versículo que ele fala que nós podemos comprometer a questão da nossa reputação com uma falha que viemos cometer. Ó, aqui está no capítulo 10, versículo 1, ele diz aqui, ó. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista imita mau cheiro. Assim, um pouco de astúcia, olha só, já é a questão da instabilidade de um caráter. Pesa mais do que a sabedoria e a honra.
Assim, um pouco de astúcia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Falando do cuidado da questão do nome, da reputação e do bom testemunho no que diz respeito ao caráter. O problema ocorre quando a pessoa se preocupa apenas com a aparência. Deus não se pressiona com a aparência humana. Ele vê o coração de cada pessoa. Deus exige de que cada um dos seus seguidores um coração reto diante dele. Um coração reto diante dele. O servo de Deus deve andar em integridade, vivendo em verdade. A honestidade não é opcional para o cristão. A honestidade não é opcional para os cristãos. Tem um bom caráter, é essencial. Ou seja, a pessoa pode ser honesta, pagar suas contas em dia, mas com respeito à sua moral, ela já deixa a desejar. Então, que está relacionado ao caráter, ao comportamento. Ela já se deixa a desejar, porque ofende o modo de vida dela a Deus e prejudica tanto a ela como também aos seus familiares e amigos, né? O meio que convive. Segundo ponto, segundo ponto, as características do caráter cristão. Uma pessoa de bom caráter é aquela que faz o bem, que cumpre suas obrigações, faz o que é direito e justo. Ou seja, quem possui e segue valores éticos. Entretanto, mesmo essas pessoas virtuosas podem ter um seu comportamento influenciado pela pecaminosidade. Foi o que nós falamos quase agora. Vamos ler lá, segundo Crônicas 25:2. Segundo Crônicas 25:2. Que diz: Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não o fez com coração perfeito. Está falando aqui de Amazias. Então, essa possibilidade existe, né? Entretanto, mesmo essas pessoas virtuosas podem ter um comportamento influenciado pela pecaminosidade. A Bíblia diz que todas as pessoas pecaram. Todos nós pecamos. O pecado corrompeu o homem por completo. Por isso, para ser totalmente transformado em alguém que é aprovado diante de Deus, observe essa expressão, cada pessoa precisa entregar-se a Jesus Cristo. E mediante essa entrega, que a pessoa é verdadeiramente transformada e ela passa a ter ajuda. O Senhor já não quer somente nos salvar, escrever nosso nome no livro da vida, mas Ele quer proporcionar, né, a condição de vencermos a nossa inclinação pecaminosa. Ele quer proporcionar, né, a nós um novo caráter, não um caráter distorcido, sem qualquer temor a Deus, ainda que mostre aos olhos das pessoas ser uma pessoa honesta, porém, as escusas é uma pessoa de caráter duvidoso, astuciosa, maliciosa, pecaminosa. A Bíblia diz que todas as pessoas pecaram. Então, só o novo nascimento é que nos proporciona essa condição. Cada cristão já foi transformado pelo Espírito por meio da fé. E por isso possui um caráter cristão que precisa ser desenvolvido e fortalecido. A Bíblia destaca alguns traços distintivos do caráter cristão: humildade, honestidade, pureza, mansidão, verdade. O apóstolo Pedro cita algumas características virtuosas que todos os cristãos devem desenvolver. Por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade junte o conhecimento, ao conhecimento o domínio, ao domínio próprio junte a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção junte a amizade. Cristo é a amizade cristã, junte o amor. Para fortalecer o caráter cristão é preciso se consagrar ao Senhor e buscá-lo constantemente. A leitura da palavra, prática da oração e do jejum e a santificação deve ser hábito constante que não só proporcionar para nós, caro adolescente de Deus, né, um caráter de Deus, de Cristo, caráter cristão, mas também uma constância com respeito a esse testemunho e a este caráter.
Terceiro ponto, cuidado com as tentações. Precisamos ficar alerta com as tentações. O pecado se apresenta de forma atraente e inocente. Entretanto, o resultado do pecado é mortífero. Ele nos distancia de Deus. A tentação é como uma pedra pequena que, quando não é vista, faz a pessoa tropeçar, cair e se ferir. Por isso, aprenda a vigiar e fugir das tentações. Afaste-se do mal não é sinal de fraqueza, ao contrário, é prudência. Quem vigia e se afasta de situações que podem levar-nos ao pecado, demonstra zelo e compromisso com o Senhor. Isso já é a questão particular de cada um de nós. Você que é adolescente, você sabe quem você é dentro daquilo que você realmente pode conhecer. Mas quem não se conhece na íntegra é Deus. E com respeito a cada um de nós, o Senhor lhe diz que o nosso coração é enganoso. Carecemos cada vez mais de nos aproximarmos de Deus, reconhecendo, né, a nossa total dependência a Ele no que diz respeito a Ele agir em nossas vidas, a Ele nos orientar durante o nosso dia a dia, a Ele nos fortalecer e transformar cada dia o nosso caráter ao caráter do seu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que essa lição que fala de um compromisso, fala de uma responsabilidade que temos, porque representamos ao Senhor. Ele é o cabeça. E nós somos, como diz Paulo, uma carta aberta. Então as pessoas têm que ver o que somos aonde estivermos. O ambiente não pode influenciar o caráter que Deus tem aperfeiçoado em nós. As mudanças que nós, testemunhamos em que Deus tem feito em nossas vidas. As decisões e aquilo que nós decidimos abandonar, renunciar, pela compreensão da palavra e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então que nós entendamos, se somos de Cristo, se somos de Deus, você que é adolescente de Deus, o seu caráter tem que estar à luz, de uma vida de comprometimento com o Senhor, de temor e tremor a Deus. E seja você, um adolescente de Deus, e que ninguém o despreze, e seja firme quanto ao seu testemunho. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Concluindo, o caráter de uma pessoa é construído ao longo da vida, por meio da sua educação e experiência. Entretanto, ao se entregar a Cristo, cada pessoa é transformada pelo Espírito Santo e passa a ter um caráter cristão, que deve ser fortalecido, olha só, dia após dia, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos.